Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila, como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Cansado, não vou enganar ninguém não, tô cansado. Eu já tive que fazer sustentação oral hoje no tribunal, já tive reunião, já tive problema de condomínio, já tive que resolver umas 35 mil coisas em menos de 12 horas, mas estamos aqui firme e forte e vamos que vamos pro rumo ao 100º episódio. Numa semana de 3 gravações, inclusive. Gente, eu tava gravando um story que a gente manda pro nosso market pra eles liberarem no nosso Instagram e o papo do story é exatamente esse. Que se ser advogado é difícil, galera, ser advogado e podcaster é só pra quem quer mesmo e tem muita raça. Que estamos aqui hoje, gravação dupla, começamos às 7h30, vamos terminar hoje quase 10 horas da noite, gravando, trabalhados no carisma, porque, Pedro, além de cansado, a gente tem que ficar cansado e carismático. É isso, ainda tem que dirigir de volta pra Zona Sul, né? Caraca, hoje o cara que me trouxe aqui, ele falou, a senhora vai voltar pra Zona Sul? Eu falei, vou. Boa sorte, nossa. Desse mal eu não sofro tanto comparado a eles, visto que sou morador da Barra da Tijuca, Recreio de Bandeirantes e adjacências, o que é muito... Vem cá, você Gosto é morador bastante. de 2 lugares ao mesmo tempo? Não, eu tô na da Barra, Tijuca. mas eu sou criado no Recreio de Bandeirantes e nascido na entendi. Tijuca. Ô, Rodrigo, aqui é Achei que tivesse advogado. falado da Eu gosto de DR, domicílio, eu gosto de cravar na faca. Mas eu sou Que história advogado é e essa comunicador também. de Aí Barra da eu Tijuca, sou de Recreio de todas as Jogador. regiões aqui da praia da Barra da Tijuca Recreio, eu estou Ô, Carol, presente. aqui, ó, Onipresente. na minha mesa ninguém fica de meio termo, não. Ou é Barra da Tijuca ou é Recreio de Não, Bandeirantes. eu estou na Barra, mas sou de formação recreana, não tem jeito. Não tem como fugir disso. O Rodrigo acabou de criar um instituto, é a formação recreana. O cara Mas que isso tem formado que ser no dito. recreio. Eu não sei como vocês que estão fora do Rio de Janeiro podem até falar nos comentários aqui sobre... Mas é nítido a característica de personalidade de cada região, De cada bairro bairro, do de cada Rio de bairro, Janeiro. isso é verdade. Tu isso vê é um verdade. tijucano, tu sabe o cara é tijucano. Menina Isso é verdade. idem, Copacabana, tu sabe, não tem verdade, jeito. é O Rio de verdade. Janeiro, cidades grandes, eu acho que tem essa característica, né? Não, mas o Rio é o Rio, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos que hoje seguir. é curta pauta e vamos que Vamos seguir, porque afinal de contas, o Rio de Janeiro, pegando o gancho do Rio de Janeiro, é um lugar que existe muita malandragem, digamos assim, né? O Rio de Janeiro é notado por isso, o malandro carioca. Só que aconteceu um evento que teve muita malandragem, não no Rio de Janeiro. Estamos falando do Amazonas, o estado do Amazonas, na cidade de Manacapuru. Conhecia essa cidade, Pedro de Regina? Fala rápido. Manacapuru. Porra, aí sim. Que isso, hein? Tem comarca? É o primeiro Jack de lá, é a informação que eu tenho. Deve essa. ser que comarca isso, hein? 1, deve ser única, né? A grande Maracaparu, como é que é isso? Manacaparu. Maracaparu. Manacaparu, juiz de direito de lá, identificou, através de inteligência artificial, uma litigância de má-fé onde ele está agindo no sentido de extinguir mais de 600 ações com o mesmo... semelhante, digamos Aliás, assim. eu vou fazer um parênteses aqui. Agora E lá tu falou vem. negócio de vara única. Eu quero fazer um desabafo Esse aqui papo público. de vara é complicado. fala. Mas comarca única, então. Hoje vou dar o teu. Comarca única. Búzios. Alô, TJ do Rio de Janeiro. Ih, lá vem Alô, ele. TJ do Rio de Janeiro. Como os senhores muito bem sabem, Búzios tem 2 varas, né? Ou 2... não tem como fugir. São 2 cartórios, então, pronto. Pra não falar vara. Primeira e segunda. Quinta série. Primeira vara, o juizão há 2 anos passou no concurso para tabelião e até hoje os senhores não designaram um juiz para assumir a comarca, botando juízes de comarcas vizinhas para poder trabalhar e assumir os processos da comarca de Búzios, primeira vara. Então, tá na hora, já que duvido que não tenha um juiz disponível para assumir a comarca, e se não tiver, tá na hora de abrir um concurso, né, minha galera? Então, vamos botar para trabalhar, porque vocês estão aí com a vida ganha, mas quem é da iniciativa privada tem que trabalhar. Então, por favor, designe um juiz para a primeira vara. Segunda vara, mesma coisa, que o juiz estava suspenso. Teve um processo disciplinar instalado no CNJ, ficou suspenso e o caso não anda, nenhum caso da vara anda. Então, e aí? A gente vai ficar contando com a boa vontade da administração pública ou vocês vão fazer alguma coisa para a roda girar? Então, por favor, designem juiz para as 2 varas. Obrigado. Pode Manda continuar. pro jurídico também a denúncia e indignação. Isso aqui é Que serviço Celso também? Russomano. É o Celso. Esse é o Celso Russomano do jurídico. Pra quem não tá Eu entendendo senti a piada aqui, Eu senti. veja o episódio 97 em que falamos sobre o Celso Russomano e sua luta contra o Walt Disney agora, que é a nova batalha dele.
Antes era contra os empreendedores que Eu afetavam... acho que isso aí com a ficou defesa uma do boa headline, clickbait. Celso Russomano e sua luta contra a Disney. É isso aí, Walt Disney. Boa. Walt Disney. É, exatamente. Mas voltando aqui à pauta, controlando o nosso TDAH, que é 600 latente. casos. 600 casos. Qual é o nome do município? Manacapuru. Manacapuru. Era pra Porra, aí. Eu sei, mas é porque veio aqui rápido. Mas falando sobre esse caso, eu achei interessante a identificação dessa semelhança das ações, a gente está falando de petição inicial, né? Através de inteligência artificial. Quer dizer, já há. É mais uma prova de que a inteligência artificial, o pessoal fala que é a coisa do futuro, é a tendência. Gente, na sociedade que a gente vive, a tendência, o futuro acontece em 6 meses. Já é uma realidade. E você está vendo um Jack do interior do Amazonas já utilizando essas ferramentas para poder utilizar, para poder aumentar a eficiência do seu trabalho. E até é legal fazer aqui a nossa referência ao Bruno Dubé também, que é um cara que milita bastante em eficiência, tecnologia dentro do setor público. Eu achei interessantíssima essa notícia nesse sentido. Eu acho que esse ponto, essa matéria que você trouxe, tem 3 pontos importantes. Que ela fala sobre o contencioso de massa, ou seja, esse número de ações muito parecidos no judiciário, ações em regra contra empresas de telecomunicação, contra empresas de saúde, contra a previdência. É um tema bem interessante. Aí você tem o tema de litigância predatória, que foi um tema que surgiu dentro de um tema do STJ, que fala sobre essa questão de você chegar no terceiro tema, que é sobre o abuso ao direito de ação, que foi algo também que veio sendo desenvolvido pelo STJ. Então, acho que esses 3 temas, eles se relacionam quando a gente está falando com um volume absurdo de ações quando eles versam sobre as mesmas questões. Mas eles têm diferenças entre si. E aí, relacionando esses 3 temas com a inteligência artificial, um ponto acho que muito importante, a gente fala sempre aqui no Manda Pro Jurídico, porque de fato a gente acredita, a inteligência artificial, ela veio e vem, assim como a tecnologia de modo geral, para auxiliar o serviço e o trabalho jurídico, desde o servidor público, como é a estrutura aqui no Brasil, até o advogado. E isso não vai, eu acredito, que retirar o trabalho de algumas pessoas, mas vai de enxugar quadros e vai otimizar muito esse tipo de análise. Você consegue, de acordo com a matéria do Migalhas, eles conseguiram identificar a semelhança entre mais de 600 ações. Muito rápido. 604 que eram 23% das ações distribuídas na comarca. Muito rápido, assim. É bem interessante a utilização disso. Como ela pode ser utilizada também para você analisar a ação, para chegar a denominadores comuns, eu acho que funciona muito no contencioso de massa. Agora, a litigação, o litígio predatório, ele também pode estar um pouco relacionado ao contencioso de massa. Tanto que existem muitas empresas, e aí falando nessa área do corporativo, em que tem cases e cases sendo estudados de como lidar com litigância predatória. Porque quando você está atuando dentro de um jurídico de uma empresa como essas, que habitualmente tem muitas ações, como telecomunicação, saúde, etc., você lida não só com uma demanda que é uma demanda coerente, que é uma demanda de um pleito de um direito de fato, como você lida com esse litígio predatório, que é você sair distribuindo a ação. Mas acho que tem que ser algo muito analisado de forma muito minuciosa, para de maneira nenhuma ficar uma peste do advogado, como se o advogado fosse... Gente, tem um cara na minha frente comendo uma casquinha de sorvete, eu fiquei tentada na casquinha agora, gente. Ele tava olhando, sensualizando pra cá. Ele tava, de fato, sensualizando. Eu fiquei um pouco constrangido, eu confesso. E ele tava de regatinha, tipo assim, eita. Mas, enfim. E eu acho... Até perdi, gente. Aqui, litigância predatória, abuso ao direito de ação. Enfim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Aí, agora, afunilando os temas para dar a palavra para o Pedro. Quando a gente fala sobre litigância predatória, porque isso é muito complicado, você colocar isso numa esteira muito grande, você tem que fazer uma análise de requisitos muito específicas para entender que aquilo é, de fato, uma litigância predatória. E também quando você entende que isso se deriva ao abuso do direito de litigar. Porque essa questão a gente tem uma previsão constitucional que a gente pode e deve ir à justiça, se socorrer na justiça. Então, quando você fala do abuso do direito de litigar, que se relaciona com a litigância predatória, você tem que perceber que
que tem que ter características muito específicas e que elas não podem nunca ser generalizadas. Senão, você corre o risco de cometer injustiças. Retirar o direito de alguém litigar de fato, quando essa pessoa de fato é um postulante, de fato tem direito. Enfim, acho um temaço. E pra gente, tem muita gente que são um pipinão. Eu acho interessante, antes de passar pro Pedro, porque eu quero que o Pedro também aborde o que eu quero levantar agora, é o seguinte, eu acho muito interessante a gente, partindo da premissa que é um contencioso de massa, ou seja, uma demanda muito grande, né, volumosa, a gente entende que muitas vezes, em função desse grande volume, a gente acaba ficando com uma neblina sobre o real objetivo, a real meta traçada com esse grande volume. Eu entendo a inteligência artificial como um fator a tecnologia, né, nesse caso, como um fator que potencializa e acelera, traz mais eficiência e realmente traz mais clareza ao que realmente o advogado pode trabalhar, como a justiça pode trabalhar em prol da causa, seja lá o que for, qual o propósito real da ação, né, Pedro? Então, sobre esse tema, tem dois aspectos que eu queria abordar aqui. Um na questão de ordem prática, antes da gente chegar do ponto de vista de inteligência artificial, propriamente dito, e depois a questão hardcore ali da inteligência artificial. O primeiro é que quando tem o litis compulsivo, como esse cara que entrou com mais de 600 ações, como a gente tem lá no escritório quando o Rodrigo trabalhava lá comigo, de um cara que entrou com mais de 20 recursos, existe um mecanismozinho jurídico previsto no nosso Código de Processo Civil, que é você multar a litigância de má-fé, o advogado que esteja ali em litigância de má-fé. Seja porque ele esteja querendo tumultuar o processo, que é uma previsão de uma hipótese legal do artigo correspondente à litigância de má-fé no Código de Processo Civil, seja porque ele está alterando a verdade dos fatos, enfim, tem lá o rol específico, leia e pesquise sobre o seu caso concreto. Mas qual é o problema de ordem prática nisso? Os juízes não costumam aplicar a punição de litigância de má-fé multando o advogado ou a parte litiscompulsiva que seja. Não é comum. Inclusive, a gente tem vários casos que na cartilha ensejariam, mas quando você vai fazer uma pesquisa de jurisprudência a fundo, e hoje a gente tem um sistema de Power BI lá no escritório que faz esse levantamento pra gente, é a segunda parte que eu quero entrar depois, ele dá conta de que, dependendo das variáveis naturalmente, as litigâncias de má-fé impostas com multa efetivamente no STJ, elas são menos de 50% dos casos que chegam. Elas estão ali entre 37% a 45% dos casos que chegam no STJ. Então é muito pouco. E, naturalmente, o advogado que é litiscompulsivo, a parte que tem muitos processos, como contencioso de massa, ela sabe disso de antemão. Então, vale a pena para ela arriscar, litigar, tumultuar o processo, entrar com vários recursos, porque a chance dela ser condenada por uma litigância de má-fé ou por um tumulto processual é ínfimo, é muito pequena. Como eu disse, vale o risco, é né? menos de 50%. É um risco calculado. Então, é um risco calculado. E aí você lembra daquelas aulas de Michael Sandel, de Fordismo, tudo mais que ele falava, onde put a life na price tag. Você calcula o quanto vale você correr aquele risco para efetivamente você poder saber se a conta que você vai pagar vale a pena o sacrifício que você vai correr para tumultuar e chegar àquilo. Quantas pessoas efetivamente vão levar adiante uma litigância de má-fé? Quantas pessoas vão processar uma empresa que cometeu algum desvio na sua conduta, um vício num produto? Quantas de fato levam a cabo aquilo? Quantas de fato procuram a justiça para tentar buscar o seu direito? Então, isso tudo tem uma estatística que mede o quanto isso chega no judiciário, o quanto é revertido, o quanto é mantido. E isso tudo as empresas têm um campo de estatística que mede isso junto com o jurídico dela, que faz esse mapeamento de risco e levanta para ela esses dados para saber, vale a pena recorrer? Vale a pena contratar um advogado adjudicista? Vale a pena levar isso ao STJ? Vale a pena pagar as custas porque lá em cima isso vai ser revertido ou não? O preparo faz sentido, não faz? Enfim, isso tudo é um caminho. Que hoje você tem mapeado facilmente isso. O segundo ponto, que é sobre o ponto de vista da tecnologia, e aí voltando ao sistema lá de Power BI que a gente desenvolveu no escritório, a gente tem, inclusive agora, a gente teve uma reunião semana passada com o pessoal que está desenvolvendo esse sistema lá para a gente, aprimorando, na verdade, né? Eles já desenvolveram, de você mapear as decisões que são parecidas com causa de pedir igual. Ou seja, tem uma causa de pedir ali relativamente parecida ou igual nos processos que correm no escritório, e esse sistema de inteligência artificial ele já consegue levantar como cada juiz daquelas varas, por exemplo, civil, de fazenda pública, empresarial, enfim, qualquer vara que seja, eles vêm julgando aqueles casos que possuem a mesma causa de pedir ou às vezes o mesmo pedido.
E aí o sistema já consegue detectar, que é mais ou menos o sistema, não é exatamente igual, mas é o mesmo racional do sistema que eles estavam falando. O sistema conseguiu detectar que existia uma demanda, uma enxurrada de demanda, na verdade, que vinham mais ou menos no mesmo sentido, acendeu lá a luz vermelha e, consequentemente, eles conseguiram detectar esse comportamento desse advogado nessas mais de 600 demandas. Isso a gente tem pra gente, é pra saber se a causa ela tem uma probabilidade grande de êxito, se ela tem uma probabilidade menor, se vale a pena recorrer, como é que está sendo o posicionamento de segunda instância, como é que você vai posicionar o seu recurso, a sua contestação ou a sua inicial nesse sentido. Então isso tem um mapeamento que a gente tem no escritório e agora o judiciário tem. Que, aliás, essa questão do judiciário, né, de tecnologia, ele veio com o Barroso. O ministro Barroso, nesse ano, no final do ano passado, não me lembro exatamente, ele já mencionava que ele estava contratando ou chamando as Big Techs, vamos dizer assim, para desenvolverem um sistema de inteligência artificial para ser implementado nos tribunais. E, consequentemente, isso vai ser levado ao CNJ, enfim. Aí vai ter lá a formalização disso da forma como tem que ser feita. Mas o ministro Barroso já levantava essa possibilidade de se trazer para o judiciário a implementação institucionalizada de inteligência artificial em prol da celeridade processual, em prol dos julgamentos que estão acontecendo no judiciário e da eficiência do judiciário. Exato. E aí, puxando para o segundo tema da pauta hoje, acho que tem tudo a ver, eu acho que vai virar um grande matemática sobre tecnologia. Eu acho importante também a gente trazer o que está acontecendo nos escritórios, o que está acontecendo nos departamentos jurídicos, na iniciativa privada, porque a gente está falando anteriormente do setor público. Mas, se a gente observar, os escritórios também estão aumentando essa tendência. As empresas estão investindo mais em tecnologia dentro dos departamentos jurídicos. 70% dos departamentos jurídicos afirmam que os investimentos em tecnologia cresceram nos últimos 2 anos. Segundo, eu vou até puxar o dado certinho aqui, isso saiu no anuário da análise, tá? Da análise da advocacia, 97% das bancas afirmam que os investimentos em tecnologia cresceram nos últimos 2 anos. A gente está falando de 2022 até 2024. A gente já viu em oportunidades, conhecendo escritórios, a gente, a nossa experiência dentro do departamento jurídico, conversando com pessoas que representam os departamentos jurídicos, que hoje em dia não se consegue mais trabalhar de forma que acompanhe o mercado sem você lançar mão de tecnologia, você fazer investimentos de tecnologia. Tempos atrás, o investimento do departamento, a gente está falando de 5% do departamento em tecnologia, que se investia, né? Hoje em dia, para estar em 10%. Isso em 2 anos. Já dobrou o valor. E a tendência é que aumente cada vez mais. Porque a melhor forma da gente identificar os talentos e potências dentro do seu departamento é você também poder tirar a carga de trabalho que a tecnologia pode cumprir também. Inclusive, eu recentemente, deve ter um mês mais ou menos, na Bloomberg Law, que fala só sobre o universo jurídico, ela fez uma matéria bem interessante, que ela fala sobre uma Big Four. Big Four é uma das 4... É um hall de 4 maiores empresas de auditoria no mundo, não no Brasil, no mundo. Então, ela estava falando no cenário mundo, não no cenário Brasil. Inclusive, ela cobre o mundo. Falando que uma dessas Big Four, especificamente, ela está projetando um investimento na área jurídica em tecnologia. Só que qual é uma questão interessante? Essas empresas de auditoria, elas faturam muito mais do que os escritórios. E, gente, abram a mente, eu tô falando isso num contexto mundo. Não tô falando isso num contexto Brasil, porque dentro do Brasil a gente tem uma regulamentação da OAB em que o escritório, hoje, ele só pode atuar com sócios que fazem direito, que atuam como advogado. Então, o escritório, hoje em dia, ele só pode atuar como escritório de advocacia. Esse não é um cenário do mundo. A gente está tendo um cenário do mundo em que você que você tem uma empresa em que existem outros atores. Então, até nesse ponto em que a gente fala sobre a aplicação da tecnologia, a tecnologia voltada ao direito, você começa a perceber que o mercado está mudando. Porque uma coisa, a gente fala do player pequeno, do escritório pequeno, do escritório médio, ou até do escritório grande no contexto do Brasil, em que vai desenvolver uma área maior de tecnologia, vai começar a lançar mão de utilização de software, vai eventualmente customizar seu software para conseguir ser mais assertivo, para conseguir entregar mais qualidade, para conseguir diminuir o tempo das operações. Outra coisa, quando você pensa no contexto mundo e quando você pensa naqueles players gigantes mesmo, tipo o maior escritório dos Estados Unidos, o maior escritório da China, o maior escritório do Brasil com atuação fora, você começa a pensar
que poder lançar mão da tecnologia faz com que você possa eventualmente atrair outros players. Essa matéria é bem interessante. Depois que eu li, eu comentei sobre ela no meu Instagram, não comentei no LinkedIn, mas depois eu comecei a ver que várias pessoas no LinkedIn do universo jurídico começaram a falar sobre isso. Porque eu acho que isso é uma grande sinalização. Assim, o papel do Manda Pro Jurídico também é sinalizar, não necessariamente o futuro, né? Mas o presente numa velocidade muitíssimo rápida. E o presente numa velocidade muitíssimo rápido é que a utilização da tecnologia, ela não só escala, como ela vai mudar e já está mudando o jogo. Não só para o player pequeno, que tem que começar a se atentar a isso, que tem que começar a lançar mão de investimento nesse setor, quanto também para o player grande. Então, vai ser um momento de modificação para todo mundo. Pete? Reflexivo, né? Ela terminou com um Achei que ela silêncio terminou meio impactante. reflexivo, assim, como se fosse reflexão. Mas o Pedro, toda vez que eu penso sobre esses assuntos, quando eu li essa matéria, eu vou buscar pra Beca e pra Ju botarem. Eu fiquei assim, falei, cara, realmente, você pega uma empresa que fatura, sei lá, 3 vezes, 4 vezes mais que o escritório, ele dispõe de mais recursos pra investir nisso. E aí o cara, será que ele vai virar... Como é que ele vai competir no mercado? Então, será que o mercado jurídico... Gente, mais uma vez, eu não estou falando do cenário nacional. No cenário nacional, isso não é permitido, a OAB veta. Tô pensando assim, num cenário internacional. Será que você vai atrair outro tipo de player para esse mercado? É bem, assim, eu acho muito interessante, eu acho que vai ser uma escalada e vai ser uma escalada de utilização da tecnologia dentro de qualquer coisa que a gente faça muito rápido. Assim, é curioso vocês falarem, inclusive, do dado da análise. A gente participa da análise, a gente foi, inclusive, premiado esse ano outra vez lá no escritório, eu também. E a gente recebe essa enquete do quanto você investia, isso é anual que eles fazem, do quanto quanto o escritório investe em tecnologia e o quanto ele investia no ano passado em tecnologia, nessa área. Então, esse dado que eles têm é legal porque é um dado bem sólido. Assim, eles fazem esse questionário com todos os escritórios que estão ali sendo ranqueados por eles e a gente preenche esse formulário lá de quanto tem o budget de orçamento para tecnologia, o que você está desenvolvendo, quantas pessoas você contratou. Então, esse é um dado bem concreto mesmo que a análise levantou e é super interessante você ver esse crescimento, ainda que com as vedações, ainda que com algumas restrições da OAB, não tem como fugir do avanço tecnológico e da utilização de meios tecnológicos dentro da advocacia para facilitar o seu trabalho do dia a dia. Então, assim, você pode advogar sem nada de tecnologia? Assim, sem nada é difícil, né? Porque o computador, sei lá, você não vai... Uma impressora. Assim, para falar que é impossível... Outro dia eu passei na OAB para resolver um problema no meu token e eu vi que tinha uma máquina de datilografar. Então, provavelmente alguém ainda usa uma máquina de datilografar para cara, deve ser uma peça de museu que Rui Barbosa datilografou, pior que eu perguntei se alguém usava e a pessoa falou que ainda tem uns senhores que ainda usam a máquina. É mesmo, então, cara? assim, para não falar que é zero, nunca imaginei. existe... mas assim, como é que digitaliza, como é que protocoliza um processo... Assim, aí eu não entrei nesse mérito porque eu também não tinha tempo. Mas assim, existem ainda, vamos dizer assim, ainda que um resquício ali de pessoas que ainda não estão minimamente dentro do mundo tecnológico. Mas assim, a grande maioria, obviamente, ela já tem minimamente um computador, um acesso à internet, um token para fazer uma protocolização de um processo judicial, enfim. Ela já tá ali. Ela consegue advogar? Consegue. Mas como é que ela vai competir, como a Natália falou, com players que investem, por exemplo, como o Leaks, quando a gente foi lá no escritório do Otto, do Otto Leaks. Incrível. Que ele investe, eu acho que era mais de 1 milhão que ele falou em... 14. Em tecnologia, em TI. Então, assim, naturalmente, essa, entre aspas, obviamente as pessoas não concorrem com o mesmo tipo de cliente, né? Esse senhorzinho da máquina de datilografar não vai pegar o cliente que o Leaks liga ou pega. Mas, assim, como que concorre dentro de um judiciário onde tem esses players... de par de igualdade. É impossível. Então, assim, você minimamente tem que estar inteirado ou usar ter um mínimo de conhecimento, se inteirar sobre o mínimo de tecnologia, de como aquilo pode te ajudar no seu dia a dia. Seja sua advocacia individual, só você ali sozinho, seja do escritório pequeno, seja do escritório de médio e principalmente de grande porte, onde você vai estar assessorando grupos empresariais e empresas com uma estrutura que vão demandar
certos elementos, informações que a tecnologia e a informação vão Dinamismo conseguir também. te trazer de uma forma muito mais eficaz, rápida e precisa do que se você mandasse, como antigamente, seu estagiário colher, ver se os 600 processos eram iguais ou não, porque era assim que era feito antigamente. Eu acho que isso que o Pedro falou tem 2 pontos legais que vale a pena a gente falar. Primeiro, quando o Pedro cita esse escritório, o Lex Attorney, a gente está falando de um escritório de patente. Essa é uma área em que já investe em tecnologia há muito tempo. Existem áreas no direito em que você já trata a tecnologia com muito mais carinho e apreço, muito antes das outras. Essa é uma. Assim, eu fiquei completamente extasiada com o que ele apresentou, mas também é um tipo da área que investe em tecnologia há muito tempo. O outro ponto que eu ia falar, eu acabei de esquecer. Então, Não, mas o eu tenho um Rodrigo ponto. pode falar alguma coisa. Então pede pra seguir a gente na rede social aí, enquanto isso. Então, pessoal, já com esse gancho super... Peraí, Meu Então Deus. vai, só vai esquecer outra vez. Bobina. Você, pequeno advogado, pequeno empresário, tem muitas coisas que você pode fazer. Por exemplo, o ChatGPT, que é uma inteligência artificial acessível para qualquer um, quando você paga e é baratinho mensal, você consegue customizar. Se você começa a pegar um software que está disponível, uma inteligência artificial que está disponível, que é boa, que tem uma boa linguagem, a linguagem GPT é boa. É boa. E você consegue customizar ela quando você faz a versão paga. Então, assim, tô dando uma dica que é uma coisa... Por exemplo, eu faço essa customização para a minha vida pessoal, para a empresa Natália Dias, a gestão que tem que falar sobre quando eu tenho que gerir minha vida e todas as coisas que eu faço. Então, eu acho muito útil. E eu acho que a gente, quando tá falando que, óbvio, eu tô escalando, eu tava falando de uma Big Four, fazendo investimento, competindo no cenário concorrencial internacional. Mas a gente também pode falar na nossa gestãozinha ali. Você é advogado autônomo, a sua carteira de processos, o seu tipo de demanda, a sua... Dentro não só do seu nível de dificuldade, quanto do seu nível de necessidade. Para além da versão paga, a versão gratuita também, pô, tô Já quebrado, tô não. começando agora. Já Cara, já funciona. Já Quer ver uma funciona dica muito. boa que eu usei? Eu tenho a versão paga, mas assim, para quem tem a gratuita também dá pra fazer isso. Cara, pede pra ele, por exemplo, melhorar a forma que você vai escrever seus e-mails. Ah, sim. Sim. Então você bota a resposta que você ia dar pro e-mail e fala, melhore meu e-mail, melhore minha resposta. Melhore minha petição, melhore essa informação, melhore esse argumento. Tudo isso você pode fazer, são comandos simples, ainda que na versão Sim. São os gratuita, prompts, né, que chamam. e que você pode, você pode Cara, melhorar muito, assim, aumentar muito a qualidade do seu trabalho que você vai entregar. E acaba Pedro vendo um fala- aprendizado também. O Pedro falou isso é interessante. Tem gente hoje em dia que vende curso sobre forma de inserção de prompt. Bom, cada um ganha a vida da forma como achar mais justa. Mas, assim, a inserção de prompt é basicamente isso. Você pode escrever uma persona e você pode falar exatamente aquilo que você precisa. Então, a inserção de prompt talvez seja só ser mais assertivo com a inteligência artificial. Isso. Porque ela não é o do ser humano. Ela não vai conseguir fazer suposições. E é bem legal. Por exemplo, você pode pedir ideias para ela. Isso é uma coisa que eu faço muito com o ChatGPT. Eu peço para ele me dar mais ideias. Eu tô escrevendo um texto sobre alguma coisa. Mas eu acho que tá faltando. O que Fazer mais você roteiro, escreveria? manda pro jurídico. Temos, então... Quando Quem eu tô- acertar o roteiro que foi feito por a inteligência artificial ganha uma caneca e manda pro jurídico. Gente, nem eu vou acertar. Tem Ô, alguns aí. Samico, você que vai apresentar o episódio 100, faz essa pergunta. Mas Tem eu já sei que eu não vou acertar. Dos vou 100, até acho rever. que, sei lá, uns 10 talvez foram. Ai, a cara do Pedro. Não, eu acho legal, porque assim, Eu também acho legal. o ChatGPT, pra mim, ele é mais um estagiário que eu implementei no escritório. É tipo isso, Né? é tipo Assim, você vai ter que eventualmente fazer certas correções, certos ajustes no que Normal. ele te entrega, mas ele é um estagiáriozão ali que você tem artificial, né? Vamos dizer assim, mas que ele te entrega muita coisa de valor, sim, ali. Que você, se souber usar, ele vai te ajudar muito no dia a dia. Mas Gente- aí, qualquer dia desse, a gente vai falar sobre privacy, ChatGPT Copilot e a relação com privacy, que isso é um tema também. Isso é excelente também. Você que trabalha e vende curso, se você for bom, né? Se for charlatão, a gente vai te desmascarar aqui. Mas se tu for bom, manda pro jurídico aqui que a gente vai trocar uma ideia com você. Isso, manda um direct pro Manda, de repente a gente vem aqui conversar. Interage com a gente. Desafiamos você. Então siga a gente aí, especialista nisso. Triplo Então, C, com Vou argumento com a desafiar palavra. você. Agora vamos lá, gente. Agora, avisos da paróquia. Curta, comenta, compartilha nossos vídeos, tá bom? Interaja conosco, tua interação é muito mais que bem-vinda. E as nossas redes sociais, eu tenho certeza que você sabe quais são, né? @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. A nossa bolha virtuosa de jurista está cada vez crescendo de forma mais interessante e mais relevante. E contamos com você, porque você tem certeza que quer fazer parte disso, se já não faz, tá bom? Arredondando o que vocês falaram, eu gostaria de trazer uma reflexão. A gente está falando de tecnologia, de eficiência, mas de diversas coisas. No final de tudo, é sobre tempo.
trabalhar de forma melhor e sempre mais rápido. Porque nossa vida também merece descanso, merece lazer, merece uma série de coisas que a tecnologia pode nos auxiliar a proporcionar mais isso pra gente. Eficiência. Eficiência. No final, seja eficiente e quando a tecnologia, na maioria das vezes, pode nos ajudar, sabe que use-as. E para qualquer outra dúvida, você já sabe, né? Manda pro jurídico, valeu? Até semana que vem, um grande abraço.